Torcedor do Retrô que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Que vergonha que eu tô sentindo em estar fazendo esse conteúdo depois de tudo que aconteceu nesta partida equilibrada em campo, onde uma equipe de quarta divisão enfrentando a equipe da segunda divisão do futebol brasileiro, fizeram um jogo parelho. Um jogo onde não teve domínio. As duas equipes tiveram oportunidades ao longo do jogo, mas que infelizmente a arbitragem brasileira ela é de um nível fraquíssimo, muito abaixo daquilo que se espera de uma arbitragem comum em qualquer parte do mundo. Inadmissível o que aconteceu hoje em Muriaé. Uma vitória por 1-0 da equipe da Tombense, manchada por um erro de arbitragem do senhor Paulo Roberto Alves Júnior. Pelo amor de Deus, minha gente, é um erro crasso. Chega a ser assustador o lance da marcação do pênalti para a equipe mineira. Muita reclamação, por parte dos jogadores do Retrô, e não à toa, porque o que a gente viu hoje foi uma vergonha com V maiúsculo. Os jogadores da Tombense se chocaram dentro da grande área. E o árbitro acabou marcando pênalti para a equipe da Tombense. Não houve toque nenhum de jogador do Retrô, nenhum em jogadores da Tombense. Inadmissível o que a gente acompanha hoje. E detalhe, essa reclamação não é apenas do Retrô nesta segunda fase. A primeira fase também da competição, o Retrô passou por maus bocados com a arbitragem do gaúcho lá que veio para apitar o jogo contra a equipe do Avaí, do Rafael Rodrigo Klein. Até porque árbitros que estão vindo do sul do país para comandar os jogos do Retrô, péssimos. Um nível de arbitragem fraquíssimo do futebol brasileiro. E para ser a cereja do bolo, a gente vê que a CBF não está nem aí para a primeira, para a segunda fase da Copa do Brasil, para a terceira fase muito menos, porque não tem árbitro de vídeo. Como é que uma competição que oferece uma cota tão gorda para as equipes que estão disputando, numa primeira, numa segunda fase, não tem árbitro de vídeo? Eu até citava isso lá na Rádio Vicência FM, mas a minha gente é inadmissível. O Campeonato Mineiro, toda a primeira fase do Campeonato Mineiro, ela tem árbitro de vídeo. A Copa do Brasil, que paga 750 mil por participação, 900 mil por avanço de segunda fase, chega a pagar 1 milhão, mais de 1 milhão, por um avanço à segunda fase em equipes que estão ali mais bem ranqueadas. E não tem um uso de tecnologia. Hoje o Retrô foi seriamente prejudicado. Laércio Guerra tem todo o direito de ir à CBF, de ir ao STJD, tentar fazer algo com essa partida. Porque foi inadmissível, vergonhoso, vexatória a arbitragem brasileira. Um lixo total. Acredito eu que se isso tivesse acontecido com uma equipe do Sul, do Sudeste, talvez o lance teria sido revisto, um assistente teria visto, alguém tinha dado um pitaco do lado externo para interferir nessa jogada. Porque não existe em momento algum uma marcação como essa. É inadmissível, minha gente. Isso, a gente até sai do pressuposto de um erro. Isso é o base lá do futebol. Será que o árbitro não estava bem posicionado no lance? Prejudica um trabalho de uma equipe que tinha totais condições de chegar à fase decisiva da Copa do Brasil, a fase de 32 equipes, de 16 avos de final. Para ser sincero, no segundo tempo a Tombense não jogou absolutamente nada, principalmente na reta final do jogo. E ainda para ser a cereja da vergonha do que está sendo esse começo de Copa do Brasil, desde aquele episódio lá do Sergipe, que o Botafogo precisou de praticamente todos os acréscimos do mundo para garantir uma classificação, a iluminação do estádio Soares de Azevedo, ela caiu na reta final da partida. Depois dos 40 minutos, tudo aconteceu em Muriaé. Então, fica aqui a indignação.
o Retrô, como dito, né, principalmente pelos lados do campo, com Pedro Costa, eu ia me ater ao lado tático da partida. Estava acompanhando o jogo do Sport e estava acompanhando o jogo do Retrô ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, o jogo foi manchado por essa vergonha que a arbitragem brasileira produziu no jogo de Moriaé. Que a CBF reveja essa primeira fase da Copa do Brasil, porque é inadmissível não ter VAR, nem na primeira, nem na segunda fase, e só ter VAR quando entrar os queridinhos da CBF. O Flamengo, o Palmeiras, o Galo, o Corinthians, as equipes do eixo. Quando elas entram, o VAR é necessário. Quando elas não estão na Copa do Brasil, o VAR não é necessário. Funciona dessa maneira. Por isso que o futebol brasileiro está do jeito que está. É uma bagunça. Clubes pequenos se apequenando ainda mais e clubes grandes que se acham grandes e quando chegam lá fora passam vergonha. Como a gente viu a vergonha que foi clube dito muito grande, né? Vai para um mundial de clubes, acaba não avançando. Porque a CBF acha que o investimento só acontece aqui. Mas o futebol ele tem evoluído, tem se globalizado e hoje talvez o Brasil seja grande apenas para a América do Sul. Mas para o futebol mundial está se apequenando a cada mais dias que se passa está diminuindo e a prova a gente está vendo aí em disputa de Copa do Mundo, em disputa de Mundial de Clubes. É um futebol local, é um futebol fechado para os seus interesses. Mas quando chega num âmbito bem maior, acaba se apequenando muito por conta dessas atitudes tomadas hoje. Se você ainda é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha esse conteúdo aí nas suas redes sociais, nem sei o que dizer mais, a indignação é tão grande em relação a esse jogo que, infelizmente, saiu um pouco aí do controle desse conteúdo, mas inadmissível. É a palavra que eu tenho que deixar aqui para o torcedor, dessa vergonha que a gente viu hoje, desse jogo da Tombense contra o Retrô. Forte abraço e até mais.